Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de pedir a um dos irmãos, se pudesse levar a Deus em oração. Eu vou orar. Amém. Soberano Deus e Altíssimo Pai, nesse momento, Senhor, sou grata a Ti, Senhor, por esta aula, pelo fortalecimento espiritual de cada aluno aqui, Senhor. Que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor inspire os Teus servos, que o Senhor nos dê o conhecimento da Santa Escritura, como verdadeiramente ela é, porque o Senhor é o Deus da verdade. Que toda ilusão, que toda fantasia, que toda mentira, Senhor, seja anulada, que a Tua palavra prevaleça sempre. Amém. Glória seja dada no nome de Jesus. Muito obrigado, irmã Renata. Quero ler com os irmãos Salmo 119, versículo 1 e 2. Lá diz assim: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam o seu testemunho e o buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa para os irmãos essa meditação. Aqui nós vamos estudar a unidade 4 e 5. Vou ser fiel aqui ao nosso texto do livro, né? E gostaria de compartilhar com os irmãos o capítulo 4. Capítulo 4 vai estar falando sobre a igreja e os livros apócrifos, dando continuidade, né? Dando continuidade ao livro apócrifo. Nós vamos ter aqui número 4, que nós vamos falar sobre aqui os agravos no Novo Testamento. O que seria esses agravos no Novo Testamento? Os irmãos já viram aí o pastor Eduardo, muito sabiamente, falando sobre o livro apócrifo, né? E os livros apócrifos, nós sabemos que são muitos. Alguns a Igreja Católica adicionou na sua Bíblia. Mas nós vamos ver aqui que os livros agráficos, os quais registram possíveis declarações de Jesus, e segundo o comentarista do livro aqui, e alguns estudos seculares, algumas palavras de Jesus que foram faladas pela tradição oral. Então, o que é os agravos do Novo Testamento? São coisas não escritas. São aquilo que não foi escrito, canonizado. Foi aquilo pegado de alguns livros, principalmente desses apócrifos, e colocado ali. Então, o termo agravos ali, a palavra agravos no na tradução grega, ela significa coisas não escritas, que são, segundo os comentários, frases ou palavras que o Senhor Jesus poderia ter dito e não foram acrescentadas no livro. E isso aí, ela vai de encontro à tradição oral, aquela coisa que é falada, passada de pai para filhos. Quando nós olhamos no Evangelho de João, está aí aqui nesse slide que eu coloquei aqui, nós vamos ver que o texto, versículo 25, diz que há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. É bem verdade, essa palavra que é registrada, canonizada, está no livro de João. É bem claro isso aí para nós. Então, nós sabemos que essa é uma realidade. Jesus falou muito mais do que aquilo que deixou-se registrado para nós. Mas nós temos que pegar o que ele deixou escrito. Então, nós não podemos fugir dessa orientação. Nós vamos ver no livro alguns comentários aqui, alguma discordância, principalmente na página de número 130. Eu gostaria que, se possível, um dos irmãos lesse para mim na página 130,
nesse segundo parágrafo, na página 130, que está dizendo assim, entretanto, alguém pode ler para mim, por favor? Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, segundo o evangelista João, Jesus teria dito e feito muito mais coisas, as quais poderiam ter sido preservadas fora dos textos canônicos do Novo Testamento. Diante de tal possibilidade, questionar-se a confiabilidade desses ágrafos. Os estudiosos apresentam os seguintes critérios para se obter a certeza da legitimidade desses textos: observação da quantidade de testemunhas que sustentam a referida declaração como proveniente dos lábios do próprio Cristo, verificação da autoridade das qualificações dessas testemunhas, pois, afinal de contas, a credibilidade de uma testemunha é a principal qualidade para alcançar a verdade a respeito de um determinado fato, concordância plena das testemunhas a respeito dos textos canônicos, visto ser inadmissível declarações que contradigam verdades estabelecidas pelas Escrituras Sagradas. Então, nós vimos aqui essa declaração do autor, desse texto aqui, que se não está nas Escrituras Sagradas, eles não passaram por um desses critérios aqui. No caso aqui, a observação da quantidade de testemunha que sustentava essa verdade, a verificação da autoridade, das qualidades dessas testemunhas, a credibilidade dessa testemunha, concordância plena a respeito da testemunha. Então, nós vamos ver aqui que são coisas que não foram escritas e que nós não podemos pegar ela como divina, celestial e canonizada. Amém, irmãos? Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Agravos do Novo Testamento. Ó, eles citam alguma coisa aqui, em Atos Apóstolos, capítulo 20, 35, nós vamos ver aqui que eles têm colocado aí. Então, os irmãos já vão ficar sempre na mente, por esse estudo que nós estamos passando aqui, que esses agravos são coisas que não foram escritas. Portanto, se não estão escritas, nós não temos como confiar nelas. E aí eles querem tirar coisas igual você coloca aqui, mais bem-aventurada coisa é dado que receber. Tenho mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles estão citando aqui textos que possivelmente alguém falou ele para recordar das palavras do Senhor. Então, estão pegando essa ênfase de recordação das palavras do Senhor no texto sagrado para poder ali fazer, talvez, o ensinamento ou incluir esses agravos. Como já foi citado pelo pastor Eduardo e os irmãos ouviram aí, eu vou citar também aqui uma coisa muito importante aqui nesse agravo, que é importante para o conhecimento histórico, cultural. Eu acredito nisso, que é importante você saber o contexto, mas como palavras para nós seguirmos e obedecer, nós ficamos com as Escrituras Sagradas. Amém, meus irmãos? Palavras do Senhor Jesus. Então, eles pegam aí, eu grifei na malera, as palavras do Senhor no texto bíblico original para poder querer dar veracidade aos agravos. E isso é perigoso. Isso nós não podemos aceitar e acreditar nisso. Amém? Muito bem. Então, nós vamos dando continuidade na página 132 do livro. 4.2, que vai falar da homologonema e anti-alegolema. O que significa isso? O que significa isso? Quero pedir mais um dos irmãos me ajudem aí, para nós seguirmos aqui, e assim nós vamos dividindo as responsabilidades. Leia para mim a primeira palavra do 4.2, página 132. Amados irmãos, a Igreja Cristã Primitiva
Um dos irmãos, por favor. Louvado seja o Senhor. Amados, A igreja cristã primitiva reconheceu logo de imediato 20 textos como legítimos. São chamados homologomena, isto é, livros aceitos como canônicos pela totalidade da comunidade cristã. Porém, 7 deles exigiram um tempo bastante longo para serem aceitos. Segundo Geisler e Nix, o fato desses 7 livros não terem alcançado o devido reconhecimento universal logo de imediato não significa que não tivessem sido aceitos pela comunidade apostólica e pós-apostólica, e que não devam, por terem sido alvo de questionamentos em determinadas épocas, serem considerados legítimos. então nós vemos aqui, irmão Pedro, que a igreja primitiva, muito obrigado aí por você ler, viu, Pedrinho? Deus te abençoe. A igreja cristã primitiva reconheceu logo de imediato 20 desses livros como aceitos legítimos. Depois, nós vimos ali que foi incluído os demais 7 livros. Os irmãos prestem bem atenção que eles foram questionados, alguém tentou falar alguma coisa contra eles, mas, no final, eles foram fechados o cano com eles dentro do cano. Então, por mais que tinha sido discutido, falado que uma coisa estava errada ou que outra coisa estava errada, como nós vamos ver e que foi orientado aqui dentro do livro das epístolas, nós vamos ver aqui daqui a pouquinho esses 7 argumentos aí, ou poucos deles, nós vamos tentar colocar aqui os argumentos que eles usaram, nós vamos ver que, no final da conta, foram eles considerados homologomena, ou seja, livros aceitos como legítimos. E aí nós vamos observar uma das primeiras dúvidas que eles colocaram, está na página 134, é sobre a Epístola aos Hebreus. Quais são as dúvidas que eles colocaram ali para poder ir para o questionamento? Uma das primeiras coisas que eles colocaram é a dúvida sobre a autoria. Os irmãos sabem muito bem que nós não temos, assim, abertamente, o nome do autor dentro da carta aos Hebreus. Eu acredito que o autor da toda a Bíblia Sagrada, inclusive da carta aos Hebreus, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Nosso Senhor é o autor de toda a Escritura, porque a palavra de Deus diz que nenhuma Escritura é de particular interpretação, mas homens santos falaram, impulsionados, soprados pelo Espírito de Deus. Então, nós vimos que não há Escritura na Bíblia que não seja da parte do Senhor. É o que eu creio, é o que eu acredito, e enquanto eu estiver vida, é o que eu vou ali falar e ensinar até o quanto Deus dá. Porque a Escritura, toda ela é divinamente inspirada. Quando nós vimos lá o Espírito Santo usar o apóstolo Paulo, nós vamos ver que o Espírito de Deus usou o apóstolo Paulo. Não foi o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, usou a Lucas para fazer aquele apanhado. Eu acredito que é muito errado quando nós vamos ali, muitas vezes abrir a Bíblia, nós falamos, Paulo falou assim e tal. Paulo falou usado pelo Espírito de Deus. Eu sempre gosto de colocar essa ênfase, porque ainda que tenha o lado humano ali, que Deus usou, e Deus usou cada um da sua maneira, nós vamos ver que as Escrituras, elas são todas elas divinamente proféticas. Eu estou com a tradução aqui nova, e a tradução MVI, ela vai dizer assim, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então,
as pessoas eram guiadas. Então, esse escrito aí, Deus usou alguém, e o nome dele ficou no anonimato. Pode ser o apóstolo Paulo? Pode ser. Por quê? Porque tem muitas coisas que nós vamos ver no relato que poderia ser o apóstolo Paulo. Muitas conclusões que se tem ali podem ser apóstolo Paulo, poderia ser também qualquer outra pessoa usada, mas não podemos confirmar que é ele, porque ninguém sabe. Deus o sabe. Amém, meus irmãos? Amém. Segundo lugar, eles falam e questionam também sobre a identificação usual que tem ali. O Hebreus, ele é uma palavra de Deus, uma palavra viva, uma palavra que traz muito cunho de judeu, a história que passava, a aflição que passava, mas eles acreditam, e a gente acredita também, que uma das coisas também é a modéstia paulina e ali esconder o seu nome ali. Pode ser, Paulo era simples, talvez não queria demonstrar aquilo ali, mas são conclusões que nós não podemos tomar ela. Então, são dúvidas que foi ao longo do tempo e depois ela foi ali realmente aceita como canônica, como eu já disse. Outra dúvida que eles questionaram é a respeito do livro de Tiago. Uma das coisas mais sérias que eles questionam ali é justamente a questão de a obra de fé, parece, questionar essa questão doutrinária ali, da justificação pela fé, e o Tiago falando que é necessário fazer a obra. Esse livro, essa discussão, ela é antiga e a gente muitas vezes esbarra com a pessoa. A salvação não é só pela fé. Nós verificamos o contexto que nós estamos trazendo, a salvação é pela fé. Mas como nós provamos que temos fé? Quando nós fazemos as obras. É simples, é só isso. A fé que eu tenho, e eu vou deparar isso com as obras. Por isso que Jesus diz que pelos frutos você se conhece a árvore. Você vai conhecer um cristão, você vai conhecer um servidor pelo aquilo que ele faz. Antes de você falar que você é um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e as atitudes que a gente toma no dia a dia, o tratamento que você tem em casa com mulher, filhos, tratamento com amigo, não condiz com aquilo que você faz. Aí a sua fé, ela só está uma fé formal só. É só está uma fé para você. Ou só está uma fé para as pessoas verem ali de imediato, mas no íntimo não tem transformação. Então, é muito simples isso aí. Faça a obra. Então, nós vimos o tempo todo Tiago trazer a prática da palavra, a vivência da palavra. Outra segunda coisa que eles acreditam ali que poderia ter essa controvérsia que surgiu, repetida, vou repetir em todas essas epístolas que eles acusaram ela, eu vou repetir que elas foram canonizadas. Teve o embate, teve a dificuldade, mas foi aprovado. É a confirmação do nome de Tiago, como ali a epístola já traz o nome dele, Epístola de Tiago. Então, era a confirmação de saber qual é esse Tiago. Tiago é o verdadeiro? Esse era o meu irmão de Jesus mesmo? Como que nós vamos fazer isso? Se nós seguirmos aqui esses versículos que foram colocados aqui, mesmo no livro, nós vamos entender que essa epístola era Tiago, o apóstolo mencionado na dispensação do Evangelho. Ou seja, era o Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, que teve um encontro com Jesus. Após a ressurreição, teve um encontro, se converteu, virou um homem de oração, virou um homem ali para ensinar. Então, nós temos aí essa comprovação desses ensinamentos, dessa harmonia doutrinária. Nós temos pais da igreja, pessoas que no passado defendiam e defendem a fé através dos seus escritos. Nós temos aí Orígenes, Eusébio, Jerônimo, Agostinho, que é considerado os pais da
da Bíblia, da igreja antiga, e nós vamos ver que eles sempre defenderam essa relação da doutrina. Então, nós vamos ver aí, quando nós queremos acompanhar, muitas evidências bíblicas ali, meus irmãos, confirmando ali a epístola de Tiago. E nós podemos ter evidência ali, Mateus 13, 55, 56. Nós vamos ver os irmãos de Jesus ali, a incredulidade deles. Nós vamos ver no livro de Gálatas, lá no capítulo 1, no versículo 19. Se os irmãos for lá, dá uma olhadinha rapidinho lá, Gálatas 1, 19. Alguém pode ler Gálatas 1, 19, Bruninho, por favor? Gálatas 1, 19. Amados, diz, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. ó, aí, então, quem estava falando isso aí? O apóstolo Paulo. Paulo, falando que ele foi desceu de Jerusalém, chegou lá e não viu nenhum dos irmãos, ser Tiago, irmão de Jesus. Então, nós temos aí comprovação desse Tiago, irmão de Jesus, que escreveu isso aí. E se nós formos observar, tem muito mais outros versículos que vão citar ele. Eu estou indo um pouquinho para cá, como a liderança da igreja em Gálatas 2, 2:9 também, Gálatas 2:9 também, para trazer sobre a liderança da igreja também. Então, se nós formos buscar aí, nós vamos ver muitas evidências que Tiago, meu irmão de Jesus. Muito bem, vamos mais um pouquinho para frente. Glória a Deus. Os irmãos vão ver aqui a segunda e terceira João. Qual que é o questionamento deles ali, desse primeiro, segunda e terceira João? Simples. Eles vão dizer que na segunda e terceira epístola de João, ela vai fazer uma retrospectiva que primeiro João foi aceito. E primeiro João, ele tem lá 120 vezes os aspectos da palavra. Observe bem aqui. Eu peço a um dos irmãos para dar uma lida para mim aqui. Vamos na primeira e segunda João. Aqui na página 136. Página 136. Pode ler um dos irmãos aqui? A igreja não teve dificuldades para aceitar a primeira epístola de João, porque diversos pais apostólicos já a utilizavam como uma obra das mãos do apóstolo João. Entre esses pais apostólicos destaca-se Papias, bispo de Hierápolis e companheiro de Policarpo, discípulo direto do apóstolo João, e de Irineu, bispo de Lyon, na França, e amigo declarado de Policarpo. Mas o mesmo não ocorreu com a segunda e terceira epístolas, que tiveram sua autoria questionada em virtude, principalmente da brevidade das cartas, as quais apresentavam juntas 28 versículos contra 105 da primeira. Esse problema acabou sendo suplantado com a observação das semelhanças de estilo e de mensagem existentes entre as obras. Olha só o questionamento deles para que não aceitar as cartas. Que a carta ela estava numa brevidade de palavras. Observe bem isso, meus irmãos. Se isso era motivo para poder eles questionar. Eles diziam que 28 vezes contra 105 da primeira. Ou seja, juntava as duas cartas, ela dava 120 versículos. Contra a primeira, que tinha 105. Então, essa é a questão da dificuldade deles em aceitar. A confirmação, depois nós vimos aí a confirmação da semelhança e também a confirmação pelo estilo da mensagem. Então, são questionamentos que eles tiveram ali em relação a essa carta, que não tem nenhuma lógica para eles poderem recusar ela, como eu já entendi desde o começo, elas tiveram a discordância, mas elas foram aceitas. Segunda Pedro foi outra carta, que eles rejeitaram.
E por que eles rejeitaram a carta de 2 Pedro? Né? Qual foi o erro? Qual foi o questionamento dele? Está na página de número 135 aí. Gostaria que os irmãos ali lessem para mim o primeiro parágrafo aí. A Epístola de Pedro, 135. A segunda epístola de Pedro teve apontado como seu maior problema a pouca semelhança entre ela e a primeira epístola, tanto no vocabulário utilizado quanto no estilo literário. Esse Muito aparente bem. problema, só até aí? Você vai continuar. Os irmãos prestam atenção que o primeiro questionamento aqui que eles falaram era o quê? A semelhança literária, o estilo literário da carta, e o outro problema, o estilo de vocabulário. Eles dizem que esse problema, esse aparente problema, foi o que estava querendo colocar essa carta como ela fosse uma carta não legítima. Não legítima. Pode continuar, por favor, querida. Esse aparente problema e, consequentemente, inclusão da epístola na classe dos antilegomena revela, ao invés de injustificável relutância em aceitar tal escrito como canônico, extremo zelo e cuidado por parte da Igreja cristã. Afinal de contas, só um minutinho. É importante nós entender isso aí. Por exemplo, isso deu mais ênfase a nós aceitarmos as cartas, nós aceitar a canonização, nós aceitar o fecho do cano sagrado, porque houve questionamento. Houve questionamento. É igual a gente passar por uma comissão de contas, a gente passar por uma prova e lá você é questionado, você procura, eles questionar como é que você está fazendo o trabalho, como é que você está feito. O pastor Eduardo ele iniciou a aula hoje aí com nós, e ele fazendo uma pergunta. O que os irmãos acharam do livro? O que os irmãos acharam desse texto? O que os irmãos acharam de bom? Ou seja, será que os irmãos vão pensar nisso aqui? Você leu, você concordou com tudo que está escrito? Você aprendeu alguma coisa que você vai tirar para você usar no seu dia a dia, na hora do embate lá na rua? Então, são essas questões. Então, eles passaram por esse crivo e isso valorizou muito mais o cano sagrado. Amém? Pode continuar aí mais um pedacinho. afinal de contas, conforme mencionamos anteriormente, naqueles dias era comum atribuir falsamente a autoria de uma epístola ou livro a algum autor famoso. Lembra que o pastor, ele questionou isso aí, ele falou na primeira vez, de quantos livros escritos existia, e muitos deles existiam para a pessoa ali se prestigiar, para a pessoa se sentir honrado, para a pessoa ganhar status. Então, esse era um dos contextos que tinha. Por isso que, quando aparecia alguma coisa, havia ali esse cano, essas pessoas que sentavam, que iam separar, que iam olhar palavras, que iam examinar, para assim poder ali confirmar os escritos sagrados. Os escritos sagrados já estavam ali para ser confirmados. Amém, queridos? Podemos ler 1 Pedro 5,12? Na Bíblia? 1 Pedro 5,12? Um dos irmãos. Muito obrigado, querida. Muito útil a sua leitura, viu? Me ajuda bastante. 1 Pedro 5,2, um dos irmãos, por gentileza. Por Silvano, vosso fiel irmão, como considero, escrevi abreviadamente, exortando e testificando, que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis resolutos. Então, nós vamos ver aqui uma saudação final, né? Uma saudação final. A minha tradução que eu estou usando aqui hoje, é na linguagem de hoje, e ela diz assim, ó, escrevo a vocês essa pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero, Silvano e Silas,
a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los a dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continue firme, pois nessa graça. Eu li aqui na tradução nova, na linguagem nova, os conselhos finais aqui dessa carta, e isso fazendo ênfase ao apóstolo Pedro. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Mais um pouquinho. 2 João 1 falando. Epístola de Judas. Aí está a Epístola de Judas. Qual era a dificuldade na Epístola de Judas? A Epístola de Judas, nós vimos aí que existe informações, segundo do apócrifo, Assunção de Moisés. O livro Assunção de Moisés, e segundo o questionamento para não aceitar esse livro na época, foi a informação sobre o apócrifo, a profecia do apócrifo, Segredos de Enoque. O pastor falou aí sobre o livro, o Alex questionou aí a respeito do livro de Enoque. Também foi saneado da veracidade profética e não da veracidade plena do livro citado. Irmãos, observe bem. Eu gostaria que um dos irmãos desse para mim aqui, na página de número 136, lá depois, do ponto 42, na Epístola de Judas, essas alegações feitas, um dos irmãos pode ler para mim, por favor? Essas alegações feitas. Essas alegações feitas por alguns pais da Igreja, como Orígenes e Jerônimo, foram combatidas por Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, de 155 a 222 d.C., os quais fizeram ampla campanha em prol da confiabilidade da epístola até sua devida inclusão no cânon do Novo Testamento. Segundo Stamps, de 95, responsável pelas notas explicativas da Bíblia do Estudo Pentecostal, a referência que Judas fez a Enoque confirma apenas a veracidade específica da profecia de Enoque, não significando com isso que o livro apócrifo atribuído a ele seja autêntico. Além disso, o próprio Paulo fez citações de textos extracanônicos, não significando, de igual modo, o reconhecimento do apóstolo a respeito da veracidade dos livros apócrifos. Muito bem, muito obrigado. Deus continua te abençoando e nos ajudando com a leitura. Veja bem, aqui está dizendo a veracidade de um texto desse escrito lá, não do livro, não o livro como canônico, mas textos e palavras lá que foram inspirados pelo Senhor. Nós vimos que muitas vezes, irmãos, é igual um pregador. O pregador, Deus deu uma mensagem para ele foi pregar e vai pregar ali seus 15, 20 minutos, ele está ali sendo um instrumento da mão de Deus, trazendo a revelação do Senhor para a igreja. Mas esse pregador, ele pode, muitas vezes, acabar aquela revelação e ele continuar falando. E muitas vezes aquele vai falar do pensamento dele, do que ele acha, da vontade dele, e aquela parte que foi vida de Deus e falar de Deus foi aquele que foi os primeiros ali 20 minutos, 15 minutos ali. Pode ser possível. Aqui nós vamos ver essa informação do livro apócrifo ali no meio, como já foi citado, ela foi bem defendida aqui. E nunca não deixamos de acreditar, de ver, eu coloquei aqui, não significando de igual modo o reconhecimento do apóstolo a respeito da veracidade do livro apócrifo. Então, Judas é uma carta que está embutida no livro, é uma carta que o Espírito Santo usou ele. Judas é também considerado meio-irmão
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E nós vamos ver que ela é canonizada. Então, esses argumentos deles que vêm, nós vamos ver que são argumentos para poder defamar, mas, ao mesmo tempo, ele serve como uma defesa, ele serve como ali algo que vai valorizar ainda mais os escritos do Novo Testamento. Alguma pergunta, meus irmãos? Está saindo bem o som aí? Está dando para compreender? Por gentileza. Sim. Está dando para compreender? Glórias a Deus. Amém. Muito bem. Está saindo bem a tela aí, meus irmãos? Muito bem, irmão Dinas, muito obrigado. Glória seja dada. É importante os irmãos estar dando um joinha para a gente poder entender se está bem, se a fala está boa. Muito bem. Agora nós temos aí o livro de Apocalipse. Olha, irmãos, outro livro questionado, né? O problema é que, envolvendo o livro de Apocalipse, como um texto disputado, discutido, merece um certo destaque. Por quê? Isso porque todos os textos não canonizados, todos os textos, irmãos, não dados como aceitos, esse permaneceu mais tempo o livro de Apocalipse permaneceu em discussão, irmão, em discussão. Mais tempo permaneceu ali em debate contra ele para canonizar. Até então, a gente entende porque há muitas linguagens, muitas figuras que tem no livro de Apocalipse, os selos, então a gente vê que até ele ser canonizado, alguém foi lá e falou, não, vamos rever esse livro, vamos estudar ele, vamos ver se ele é divino mesmo. Mas, graças a Deus, ele foi passado pelo crivo, pela correta regra, que é o cânon, e foi canonizado. E qual eram algumas dificuldades que ele enfrentou lá? Ele enfrentou uma grande dificuldade, uma controvérsia muito grande, e essa controvérsia ela surgiu por causa do Montano. Quem era Montano? Montano era um ensinador, era um homem que tinha um movimento chamado movimento montanista. Era um grupo herético, era grupo de heresia. Esse homem, querendo ali se engrandecer, esse homem colocou-se ali como um advogado, ou seja, como o homem usado pelo Espírito de Deus para dizer que aquele livro é errado. E assim, meus irmãos, nós vamos ver que aquilo garrou um pouco, garrou um pouco ali para ser aceito. Então, prejudicado ali pelo um homem herético, um homem que tinha ali talvez a sua aceitação, a sua liderança, né? Como nós vimos aqui. Podemos ler aqui o movimento montanista no livro? O movimento montanista, um dos irmãos, grupo herético. O movimento montanista, grupo herético originado a partir dos ensinamentos de Montano, que tentando resolver a questão do formalismo na igreja e a dependência dela da liderança humana, se colocou a si mesmo como paracleto, advogado, através de quem o Espírito Santo falava à igreja. Encontrou nos diversos simbolismos do Apocalipse terreno fértil para florescer e se propagar. Olha só, meus irmãos, olha só que situação. Olha que situação que levou o ser humano. E ele queria glória para si, ele queria ser aquela pessoa vista, aquela pessoa que, como se diz, eu sou o Deus. Porque ele colocou no lugar de Deus, querendo ser como o Espírito Santo ali. Então, nós vimos ali que juntou os pais da igreja ali para poder defender, né? Aceitando ali o livro e fechando o cânon sagrado. Amém, meus irmãos?
Agora nós vamos... Amém, pastor. Só uma Louvado pergunta. seja o nome do Senhor. Sim, por favor. Então foi por isso que o apóstolo João, em Apocalipse 22, no versículo 18 e 19, ele escreveu esse versículo aqui? Eu acredito, meu irmão, eu acredito que é também, né? Para ele e para todos os demais aí que estão aí afora, desde o fechamento do cano sagrado, que muitas vezes se ia levantar, né? Que a gente vê muitas pessoas levantar. Tem gente que não gosta nem de ler o livro de Apocalipse. É que eu vi aqui, ó. Sim. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele a praga que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita nesse livro. Eu acredito, porque, veja bem, não pode ser o próprio João que fez isso. Nós temos que entender. Porque a Bíblia, senão não vamos ter uma contradição. Quando ela diz que não foi dada a profecia para o homem particular, de particular interpretação dele, então não foi ele que bolou. Mas o próprio Espírito de Deus... Ele recebeu a revelação. O próprio Espírito de Deus vendo o que ia acontecer, vendo o que estava acontecendo, né? Até o desembarco, né? Disso ali, porque, veja bem, quando eles levaram o livro lá para discussão, quando ele tomou esse livro e não querendo que o livro seja canonizado, já estava escrito o livro. O livro já estava pronto. O livro já estava fechado. O que estava em discussão nós aceitamos o livro do Apocalipse como canônico, como escrito verdadeiro, ou anticanônico. Essa que era a discussão ali. Então, lá no próprio livro já estava citado esse versículo que nós acabamos de ler aí, que é o versículo que o Espírito Santo já estava trazendo. Se alguém acrescentar, se alguém tirar, as pragas também vai vir sobre ele. Amém, meu irmão? É a minha fé, é o que eu acredito dessa maneira. Amém. É por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela diz que, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela significa que a Bíblia é a palavra de Deus, ela oferece para nós orientação diária, ela oferece para nós sabedoria, ela oferece para nós clareza para nossas escolhas da vida. A palavra de Deus, irmãos, ela evita tropeços morais e espirituais. Ela indica uma direção imediata. Os pés, quando ela fala assim, é luz para os meus pés, ela está dizendo assim, é luz para agora, imediato, para hoje. Quando ela diz ali, lâmpada para o meu caminho, ela está dizendo, é uma visão para amanhã, é o longo, a passagem longa, é o caminhar do cristão. Então, a palavra de Deus, ela mostra o agora e ela mostra também o futuro. Nós temos um futuro. E isso é maravilhoso, nós podemos entender ela como uma lâmpada para hoje. Como as nossas lamparinas antigas, não lembra lá da lamparina antiga? Que a gente saía com ela, meio caminho, tampava ela com a mão ali, com a lanternazinha. Esse passo por passo. Então, a palavra de Deus, ela nos ajuda, ela nos guia, ela põe decisões na nossa vida, decisões imediatas. Ela ajuda a evitar perigos e obstáculos do dia a dia. Quantas vezes, irmão, a gente passa por um momento e vem um texto na mente da gente, é o Espírito Santo trazendo a gente, não mexe com esse não intrometa nessa causa, passa de lado, vigia. Quantas vezes a gente passa no dia a dia e Deus vai falando, agora, no imediato. Quantas vezes também ela ilumina para nós, dando para nós os planos, os trajetos para nós caminhar, para nós andar. Então, a palavra de Deus é maravilhosa, ela é luz para o nosso caminho. Agora, irmão, nós estamos entrando no capítulo número 5. O capítulo número 5, eu tenho aí mais 10 minutos, eu vou tentar aí, falando sobre os livros desaparecidos e outros apócrifos. Então, são muitos livros desaparecidos e livros bíblicos. Por exemplo, nós temos aí
Guerras do Senhor. Livro desaparecido. Cadê os livros Guerras do Senhor? A gente não sabe, eu não sei. Eu não conheço. Talvez o pastor Eduardo até conheça esses livros aí, sabe dele. Eu só conheço que lá em Números, no capítulo 21, versículo 14, lá está escrito: por isso se diz no livro das guerras do Senhor. Então, existe um livro que está desaparecido, que é o livro das guerras do Senhor. É isso que eu sei. E lá conta lá o que vos feito do Mar Vermelho, os ribeiros de Arnon. Por que eu sei disso? Porque no versículo está citando isso. Quando nós lemos o livro de Números, nós vamos ver lá escrito assim, dessa maneira. Esse é o versículo que eu coloquei para os irmãos ver. Amém, meus irmãos? Vamos lá, mais outro. Livro desaparecido. Livro dos justos. Como eu sei que tem esse livro dos justos? É só nós ler lá na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 10, versículo 13. O que está escrito lá? Lá está escrito: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazé ou livro dos retos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia. Então, além de nós termos canonizado para nós lá, divino, revelação de Deus, o feito, o que aconteceu naquele dia, nós temos também um livro que está desaparecido, que é chamado Livro dos Justos, livro dos Retos, e esse livro que está no livro de Josué, capítulo 10, versículo 13. Então, são vários livros, nós vimos aí história de Davi, história de Salomão, história de Samuel, vários livros. Outro livro parecido. Qual livro? História de Davi. Crônicas do rei Davi. O que é a crônica? Um relato, uma história que foi colocada. Como é que eu sei que tem esse livro, pastor? 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 24. Está no texto aí, os irmãos podem conferir na Bíblia Sagrada. E o que está escrito lá, pastor? Joabe, filho de Zerua, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim, o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. Os irmãos sabem muito bem, Davi ali foi tentado, impulsionado, provado para que não fizesse o censo ali do povo de Israel. E mesmo assim, ele deu ordem para Joabe sair com todo Israel e numerar os povos. Quando na lei não dizia para fazer isso, cresceu-se o orgulho deles, quis achar-se grande demais, e isso desagradou o Senhor. Desagradou o Senhor, e nós vimos ali que Deus se levantou ali, uma ira contra o povo de Israel, e nós vimos ali que foi morrendo gente, até que Deus ali mandou para ele o castigo ali, ainda deu chance dele escolher qual dos três seria. Então, nós vimos aí esse relato escrito, lá está registrado na crônica do rei Davi. Eu também não li, não sei que livro é esse, mas são livros desaparecidos. Amém, meus irmãos? Qual outro livro que está desaparecido, pastor? Livro que existem, que a Bíblia mostra que existe, que o próprio Deus deixou, mas nós não achamos esse livro, não sei qual que é. Que é Histórias de Salomão. Então, existem muitos relatos de livros desaparecidos e muitos outros apócrifos. Lembram a fala do pastor Eduardo? Mais de 1000, tem muito mais de 1000. Eu acredito também que tenha muitos livros escritos. Como nós temos hoje, quantos escritores hoje trazem relatos, por isso que é o grande perigo de a gente ver a teologia em si, porque tem relatos que são verdadeiros, são históricos, mas tem relato mentiroso. Nós vimos uma discussão aí, ou um conhecimento, que foi falado em relação à cama lá, a cama de Og, a cama de Og. O tamanho dessa cama desse gigante.
Quando nós vamos ver aí, ou procurar entender a medida de um gigante, ou a da cama dele, a gente vê que o Golias era 2,90 m, 3 metros o tamanho dele. Era um homem grande, era um homem grande, mas não era um homem tão grande assim como a gente talvez pensa, ou alguém já pensou já. Então, é importante a gente entender essas coisas, até mesmo para a gente poder tirar um pouco da falácia que existe. Então, no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 41, está escrito: quanto aos mais atos de Salomão, e tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura, não está escrito no livro dos feitos de Salomão. Então, existe um livro que conta também as histórias de Salomão, e deve ter muita coisa escrita lá. Mas cadê esse livro? Deus não mostrou esse livro, não apareceu esse livro. Talvez, irmão, até no meio dos livros apócrifos, tem alguns lá que mostrou esse livro. Alguém que, olha, esse livro aqui é o livro da história de Salomão. Olha, esse livro tem que ser canonizado. Pode ser, pode acontecer isso aí. Livros desaparecidos. Crônicas de Samuel, Crônicas de Natã, Crônicas de Gade. Pastor, mas tem isso tudo mesmo? Tem, irmão, tem sim. Está escrito lá em 1 Crônica 29, está escrito. O que está escrito lá, pastor? Está aí, irmão, está na tela aí. Um dos irmãos pode ler para mim aí o que está escrito na tela, por favor? O versículo? Na tela que não está sendo transmitido, não, pastor. Não está, não? Está o quê aí, irmão? Nada. Na minha também, está normal, não está aparecendo tanto. Não está aparecendo? Desde o começo. Ah, A gente achou que que o senhor isso, estava gente? só lendo o livro mesmo. Oh, meu não, querida. Para mim também, pastor. Desde o começo eu estou acreditando que está assim mesmo, sem a apresentação na tela. Meu Deus do céu. E agora, apareceu? Ainda não. Não apareceu? Ora, Jesus, espera aí que vai aparecer, irmão. Espera aí um pouquinho. Misericórdia. Então não apareceu. Apareceu? Agora foi. Olha só. Olha só. Olha o tanto que nós passamos para trás aí, ó. Tá vendo? Não, mas a gente conseguiu pelo menos entender a aula. Deu para tudo entender? certo. Então tá bom. Vamos só aqui passar aqui, ó. Tá vendo os livros desaparecidos? Desculpa aí, irmãos. Eu estou me familiarizando com isso aí. Deus ajudar que a gente vai melhorar aí. Muito bem. Livro de Salomão desaparecido, eu estou lá no livro, nessa aí, ó. Aí esse versículo eu pedi para vocês lerem. Pode ler, por favor? Os atos, pois, do rei Davi, assim, os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. 1 Crônica 29, 29. Então, pastor, existe esses livros? Irmão, Deus falou que existe esses livros. Onde eles estão? Eu não sei. Se tivesse por aí, se fosse canonizado, se tivesse feito, existe, o livro existe, mas eles não foram canonizados. Se fosse canonizado, Deus tinha trazido a descoberta e ele estava para nós ler e aprender nele. Eles podem servir como um pano histórico, pode servir para a gente até contar alguma coisa a respeito daquele personagem, mas é verídico? É verdadeiro? Eu não sei. Não posso afirmar isso. Livro desaparecido. Profecia de Aias. Visão de Ido. Pastor, isso também existe? Existe, irmão. Existe. Está canonizado. Deus falou que existe ele. Onde estão? Não sei. Pode ler esse versículo, por favor? Tudo é versículo bíblico, irmãos. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? Muito bem, muito bem. E aí nós temos aí história de Semaías, nós temos aí a carta aos Coríntios. Lembra uma frase que eu já ouvi hoje aí? Eu ia citar
2, 3, 4, 5 cartas. Mas o pastor, ele foi, sabe, ele disse aí que naquele tempo nós não tinha o que nós temos hoje. Então, muitas cartas foram escritas, muitas cartas. Mas tem 2 que ficou aí escrita para nós, que era canônica. Pastor, como é que eu sei disso? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, já disse, já por carta vos tem escrito, que não vos associei com os prostituem. Então, já tinha uma carta que tinha sido escrita antes, e que se perdeu, sumiu a carta, ninguém sabe, não foi escrito. Deus não quis que ela fosse canonizada, porque se quisesse, ela estaria aí. E assim por diante. Outro livro aparecido da carta, a carta aos Laodiceus. Deus escreveu a carta de Colossenses, mandou que lesse lá em Laodiceia, e a que foi enviada para Laodiceia se lesse cá. Só que a carta de Laodiceia, nós não temos ela canonizada. Eu não sei onde tem. Agora, os irmãos, imaginem quantas pessoas aí devem ter escrito uma carta a Laodiceia e dizendo que ela é canônica. E ela não passou no crivo. Então, foi escrita, mas não chegou até nós porque Deus assim não quis. Eu acredito dessa maneira e eu creio dessa maneira. Muito bem? Outros apóstolos. Aí, irmão, são muitos ali, e nós sabemos que esses livros podem servir para informações, serviu ali de ensino da primeira igreja, são documentos que versam sobre aceitação e dos textos antigomênicos. O que são esses textos antigomênicos? O que são os textos antigomênicos? Irmãos, queridos, fiz uma pergunta para nós encerrar. Apócrifos mesmo, né? Hã? Os apócrifos mesmo, né? Se não me engano. São isso mesmo. Quando nós lemos aqui na própria redação nossa, no livro, lá na página de número 132, onde o Pedrinho leu, nós vamos ver que os livros chamados Homologomenos e os Antilegomena. Isso. Então, são os que são legítimos, considerados legítimos, e os não legítimos. Então, quando nós vimos ali os antilegomênicos, são os livros que não são legítimos, portanto, são apócrifos, pode servir até para o costume da época. São muitos outros. Olha que monte que está aí. Epístola do doutor Emas, Epístola a Coríntio, Epístola do Perseu Barnabé, Evangelho de Hebreus, Epístola dos 12 Apóstolos, Atos de Paulo e Tetra, Epístola aos Laodicenses, que eu já falei, Apocalipse de Pedro, Epístola de Inácio, Epístola de Policarpo. Amém, irmãos? Passei 3 minutinhos, passei 3 minutos, nós vamos agora, ou melhor, passou mais um pouquinho, 6 minutos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Espero que eu tenha contribuído também com os irmãos. Espero que Deus venha abençoar, que nós possamos cada dia melhorar mais aí. E assim nós vamos seguindo firme, confiantes na graça e na misericórdia do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória seja dada no nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Cadê a irmã Renata? Ainda está por aí ainda? Louvado seja o Senhor. Irmã Renata, nos despede, a senhora nos abençoou, e agora só nos despede também, esse grupo maravilhoso que Deus tem nos dado aí. Irmã Renata? Amém. Glória a Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula maravilhosa. Senhor, que o Senhor Deus, Pai, venha, Senhor, sobre cada um de nós. E que esse estudo, Senhor, venha prosseguir, que o Senhor venha usar cada professor, que o Senhor venha, Senhor, abrir o entendimento de cada aluno, que todos, Pai, venham levar a sério cada momento desse, Pai, de aprendizagem, que seja não só teórico, mas que seja prático na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Até a semana que vem, se o Senhor nos permitir.
A paz. Amém. Paz, Senhor. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe.